Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 9 de novembro. O Senado Notícias está no ar. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quer que a Eletronorte assuma a subestação que está sob responsabilidade de uma empresa privada e que foi causa de um apagão no Amapá. No fim de semana, o senador foi acompanhar a instalação de equipamentos para contornar a situação. O presidente do Senado e o ministro de Minas e Energia embarcaram no sábado à tarde para o Amapá. Durante o fim de semana, vistoriaram a instalação de geradores e de um transformador que restabeleceram parte da energia no estado. Davi Alcolumbre defende que a Eletronorte assuma a concessão da Isolux, empresa responsável pela subestação danificada. Davi Alcolumbre também informa que solicitou ao Exército que dê segurança e proteja os equipamentos emergenciais de possíveis sabotagens. A confirmação da vitória do democrata Joe Biden na eleição dos Estados Unidos vai exigir do governo brasileiro um reposicionamento diplomático. E aqui dentro, o apagão elétrico no Amapá vai exigir mudanças na atuação da Agência Nacional de Energia Elétrica, responsável pela fiscalização das empresas do setor. Assuntos da coluna de economia, com a editora do programa Agenda Econômica, Antônia Márcia Vale. O grande significado da vitória do democrata Joe Biden é trazer a racionalidade de volta à cena política mundial. O governo dos Estados Unidos não vai deixar de ser imperialista nem de pressionar nas negociações para conseguir o que entende ser necessário para seu povo. E é exatamente aí que está o problema para o Brasil. Ao se aliar cegamente pela ideologia de extrema-direita ao presidente Trump, o governo brasileiro escanteou a excelente equipe de negociadores do Itamaraty e entregou as armas que o país dispunha para ter força de barganha. Um exemplo dos prejuízos comerciais causados pelo alinhamento ideológico é o fato de o Brasil ter aberto mão do status de país em desenvolvimento para entrar na OCDE. Se quiser recuperar a força política para defender seus interesses no mundo, o governo brasileiro vai ter de adotar uma estratégia de negociação e chamar de volta os diplomatas que entendem do assunto. Outro ponto que exige mudança urgente na forma de atuação do Estado brasileiro é o setor elétrico. O apagão no Amapá, que já dura quase uma semana, mostra a necessidade de as agências reguladoras defenderem os interesses dos cidadãos e não os lucros das empresas. Segundo a vice-presidente da Confederação Nacional dos Urbanitários, sindicato que abrange os trabalhadores do setor elétrico de todo o país, Fabiola Latino, o contrato de concessão da Companhia Elétrica do Amapá, vendida em 2017 para a empresa espanhola Isolux, prevê a existência de 4 geradores na central que foi atingida pelo incêndio. 3 em operação e 1 em reserva. Mas só existiam 3 no total e apenas 2 estavam em operação no dia do acidente. Além da falta de estrutura, nos estados do norte, onde as companhias foram privatizadas, aconteceram reajustes de tarifas acima de 50%. E as companhias receberam autorização para aumentar as taxas até 3 vezes por ano. A nova regulamentação da ANEEL, a agência reguladora, permite ainda que as empresas privadas que comprarem as empresas públicas daqui para frente flexibilizem o padrão de fornecimento de energia. Isso significa reduzir a qualidade do serviço para obter lucros maiores. O argumento do regulador é que a possibilidade de lucros maiores poderá atrair mais interessados na compra. A questão que não fica clara é quem, na ética do lucro máximo a qualquer custo, defende os cidadãos contribuintes, que ao longo de décadas financiaram a construção das empresas que agora estão sendo vendidas. O Congresso deve analisar medida provisória que prevê crédito extraordinário para o Ministério da Cidadania garantir em caráter de emergência a segurança alimentar de indígenas, quilombolas e populações tradicionais atingidas pela pandemia. Indígenas e quilombolas são 2 exemplos marcantes. Para quem vive do extrativismo ou da pesca artesanal, ficou ainda mais difícil pôr a comida na mesa em tempos de pandemia.
Segundo os cálculos do governo, 612.234 famílias em extrema vulnerabilidade econômica necessitam receber alimentação. Mas isso depende de verbas não previstas no orçamento e, nesse caso, é necessária a aprovação do Congresso de acordo com o que prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal. Por outro lado, a oposição critica a lentidão do Executivo. Lamentamos que o governo não tenha feito isso antes. A Lei 1421, que é oriunda do PL, dos deputados do PT e de outros partidos de oposição, previa a criação do plano emergencial para o enfrentamento à Covid-19 nos territórios indígenas, além de medidas de apoio aos quilombolas e aos demais povos e comunidades tradicionais. Durante a pandemia, naturalmente, diante dos vetos que prejudicaram a proposta feita pelo presidente, o PT e outros partidos de oposição ingressaram com uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal para garantir o atendimento a esse segmento importante. Segundo os cálculos do Ministério da Economia, serão necessários 228 milhões de reais para financiar as ações de distribuição de cestas básicas ao custo unitário de R$ 124 nos 3 próximos meses. O ministro Paulo Guedes destaca que a União já foi condenada em diversas ações na Justiça, determinando o imediato cumprimento das providências. Já o senador Flávio Arns lembra que a alimentação é um direito fundamental. O ser humano, além da casa e da comida, precisa ter um conjunto de políticas públicas que promovam a sua cidadania e a sua independência. Então, neste sentido, inclusive no Fundeb, nós colocamos como objetivo importante e necessário valorização das comunidades mais vulneráveis. E essas comunidades indígenas, quilombolas, artesanais, extrativistas, estão previstos e podem ser beneficiados com o Fundeb. Nada melhor do que termos comida também, alimentos, para que essas comunidades sejam bastante valorizadas. Uma mudança recente na legislação libera o crédito extraordinário previsto na MP do cumprimento de metas fiscais em casos de calamidade pública, como a pandemia. Isso foi devidamente autorizado por uma lei complementar expedida neste ano de 2020, a Lei Complementar 173, de enfrentamento federativo dessa questão da pandemia. E fez uma pequena modificação na Lei de Responsabilidade Fiscal, fazendo com que, em situações como essas, não houvesse essa necessidade de cumprimento de meta. Além disso, despesas encaixadas nesse tipo de crédito extraordinário, elas acabam não sendo incluídas na base de cálculo dos limites estabelecidos para o teto de gastos, ou do famoso novo regime fiscal, permitindo então que o governo, através desses institutos, desses dispositivos, possa fazer essas despesas sem ferir regras específicas estabelecidas para o equilíbrio fiscal. Já estamos no Novembro Azul, o mês em que acontece a campanha de prevenção ao câncer de próstata, o câncer que mais afeta os homens brasileiros. São mais de 60 mil novos casos registrados por ano e alta taxa de mortalidade. Só em 2018 foram registradas 15 mil mortes pela doença. Daí a importância de se prevenir o câncer de próstata. E para ajudar nessa campanha de prevenção, todos os anos o Congresso Nacional é iluminado com a cor azul. Todo homem a partir dos 50 anos deve fazer exame preventivo de câncer de próstata. A idade baixa para 45 anos, se houver casos da doença na família. Na fase inicial, o câncer não tem sintomas e as chances de cura passam de 90%, muitas vezes sem precisar de quimioterapia ou radioterapia. Na maioria dos casos, 95%, os sintomas só aparecem em estágio avançado. Então não espere os sintomas, procure um urologista e faça os exames preventivos. Você não vai ficar com medo disso, vai? Lembre-se, o câncer de próstata ainda é o mais frequente entre os homens no Brasil. Hoje o país tem 68 mil novos casos e 15 mil mortes. Por favor, não faça parte dessa estatística. O principal fator de risco é o envelhecimento.
Menos de 10% dos casos são hereditários, segundo o Instituto Nacional do Câncer. É muito comum um homem ficar por muitos anos ou até décadas com a doença sem que ela evolua ou evoluindo lentamente. Por isso, a importância da prevenção. Como todos os anos, o Congresso é iluminado de azul em novembro para conscientizar a população sobre a importância de prevenir o câncer de próstata. A recomendação é que todos devam fazer os exames preventivos da próstata. Isso reflete diretamente na questão da sobrevida do paciente. Uma vez descoberto precocemente um câncer de próstata, ele pode ser operado e a cura pode bater 95%. É extremamente importante fazer a prevenção, mas o homem deve se cuidar, fazer também a promoção. A promoção significa não deixar a doença chegar, trabalhar antes com uma boa alimentação, com exercícios físicos, com o sono e outras atividades. Então, o Novembro Azul alerta aos homens para o câncer de próstata, feito preventivamente ano a ano, de acordo com a idade. E aí sim, estará cumprindo o seu dever de cuidar da sua saúde. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.